Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei e hoje nós vamos fazer uma breve análise aqui sobre a entrevista do Paulo Guedes, que tem 1h30 no Globo News. Eu até achei interessante o formato do programa deles ali, é tipo um Roda Viva ali, só que do Globo News, e eu achei bem bacana inclusive, tá? Em primeiro lugar, queria deixar claro que por mais que as pessoas estejam ali, Paulo Guedes destruiu e não sei o que lá, que realmente ele destruiu, a gente tem que lembrar que os repórteres estão lá não para ficar fazendo perguntinha tipo, ô Paulo Guedes, me conte aí como você é um excelente ministro. Eles estão lá para espetar, para realmente ali desafiar, e eu achei que eles fizeram o seu papel, beleza? Antes do vídeo, não deixe de conferir camisetas do Vista Direita. Faz tempo que eu não mostro aqui, mas tem umas canecas também lá do Vista Direita. Quem quiser, link na descrição desse vídeo aqui, bem legal para você acompanhar, beleza? Vamos lá, o Paulo Guedes deu uma aula lá. Quanto mais eu ouço o Paulo Guedes falar, mais eu admiro esse cara. Gostaria só de lembrar uma coisa aqui, no Congresso do MBL, quando ele foi, acabou a luz, tinham mais de 3 mil pessoas lá dentro e o cara falou sem microfone e ele fala baixo e todo mundo ficou quieto ouvindo o cara sem luz e foi maravilhoso porque ele é muito, muito foda esse cara. Vamos lá, Paulo Guedes começou falando uma coisa que eu mesmo critico muito o Bolsonaro por causa disso e ele deu uma resposta muito boa, eu até me surpreendi como que o próprio Bolsonaro ou os filhos do Bolsonaro nunca usaram isso para se defender dessa crítica que eu mesmo faço ao Bolsonaro, que é, enquanto ele estava ali no Congresso, ele era um cara que jamais defendeu reforma de Previdência, ele era um cara ali corporativista, ele era um cara classista, e ele disse, cara, basicamente o Bolsonaro, quando ele tinha um mandato de deputado, ele tinha para defender o nicho que o elegeu, e agora ele, como presidente da República, ele tem que defender ali, entre aspas, o interesse de todo o Brasil. Então, assim, eu não concordo com a postura do Bolsonaro, enfim, mas acho que a resposta do Paulo Guedes foi a melhor, cara. Até eu que critico o Bolsonaro por causa disso, olhei e falei, cara, agora meio que eu entendo, assim, ele mandou bem na sua resposta. E sobre a Petrobras, que foi aquela intervenção que eu fiz um vídeo aqui falando o Bolsonaro errou, tomei dislike pra caramba, aí veio gente me xingar e que eu sou vendido, não sei o que lá, o próprio Paulo Guedes falou. Ali meio que sabonetando, mas ele falou o seguinte, olha, é natural que ele como presidente se precipite, né? E a autonomia da Petrobras tem que ser preservada e vai ser preservada. Então assim, cara, para você que ficou ali todo revoltado com o meu vídeo, eu só estava pedindo informação, cara, vai. O próprio Paulo Guedes acabou de falar na entrevista, não o criticou, mas falou, olha, cara, é natural que ele como presidente se precipite, quer dizer, meio que é natural que ele tenha cometido esse erro, mas ele errou sim. E falou uma coisa muito interessante, inclusive, falou, cara, eu não me sinto ameaçado enquanto ministro, de maneira nenhuma. Ele, inclusive o Bolsonaro, me deu total liberdade para nomear toda a minha equipe econômica do jeito técnico, sem interferência política, o que para mim eu faço um elogio aqui a postura do Bolsonaro em relação a isso, beleza? Também falou em seguida que o Bolsonaro está errando, e está errando mesmo, em falar tanto onde ele vai ceder ali na reforma, vou ceder aqui, vou ceder ali. Eu também acho que o Bolsonaro está errando em relação a isso, mas ele deu um ar de otimismo ali, falando que porque a reforma está muito bem formulada e tem ali os pontos onde ele pode e onde não pode ceder, beleza? Nos 21 minutos de entrevista, ele falou algo que eu considerei muito importante, cara, que foi o porquê que ele não foi na CCJ logo de cara. Lembra que ele não foi? O pessoal, o Paulo Guedes não debate, é um covarde, não sei o que lá. E ele falou o seguinte, cara, eu não vou porque eu não tinha apoio nem do partido do governo, né? Nem o próprio PSL estava fechado ali em relação à reforma. E isso é uma coisa importante a ser dita, porque é o seguinte, muita gente se elegeu com o gancho no Bolsonaro. Volta 17, volta no 17 aqui, se elegeu. E na hora que o Bolsonaro precisa, na hora que o governo precisa ali, cadê o cara para defender a reforma? Inclusive, é muito interessante que a gente fale isso, porque você sabe que o PSOL surgiu disso, né? O Lula entrou ali, o PT entrou, tratorou, entrou pra caramba, né? Na hora de reformar a Previdência, o Lula já quis reformar a Previdência, uma ala mais à esquerda do PT falou, não quero, né? Negou a realidade, falou, dane-se o governo, eu quero aqui ficar na minha ideologia, tal, e se criou o PSOL. Então, assim, não é uma realidade tão distante você pensar em pessoas do PSL que se elegeram no gancho do Bolsonaro, falando, não, na minha classe você não mexe, né? E aí ele falou uma outra coisa muito importante também, que o Bolsonaro já tinha dito quando ele foi no Roda Viva, que ele falou, quando eu tinha uns projetinhos para provar lá, eu acabei me aproximando do Eduardo Cunha e passou meus projetos, que eu elogiei ele, inclusive, na época, e aí o Paulo Guedes falou o seguinte, olha cara, sabe quem é que foi me ajudar para ir na CCJ? Sabe quem é que foi articular para mim? O Rodrigo Maia. E aqui nesse aspecto eu dou parabéns até ao Rodrigo Maia. Parabéns por você ter feito ali o seu esforço para o Paulo Guedes ir na CCJ e ter um pouco mais de apoio, né? Parabéns ali ao pessoal que faz, o pessoal da articulação. Inclusive, meu vídeo sobre articulação teve muita rejeição. O pessoal, imagina, articulação é tudo tomar lá da cá. E não é assim, cara. Não é assim, tá bom?
uma crítica que eu faço ao pessoal do Globo News, passou meia hora de entrevista, a entrevista tem 1h30, então foi um terço da entrevista, falando de reforma da Previdência e nada técnico, foi super falando só sobre política, e é uma crítica que eu faço a eles, porque assim, o Paulo Guedes está o tempo todo tentando puxar para a área técnica e ele só falando da parte política, e o Paulo Guedes é ministro da Economia, cara, a parte dele é justamente a parte técnica, e depois eles até melhoraram um pouquinho. Uma pergunta que eu achei bem idiota, cara, eu não lembro agora quem fez, mas falou o seguinte: o governo não está muito defendente da reforma, não? Da reforma da Previdência? E, cara, se eu fosse o Paulo Guedes, eu responderia assim, mas é claro que tá. Imagina que você ganha, sei lá, R$2.000 por mês, e aí você gasta R$1.000 por mês com o conserto do teu carro. Todo mês você conserta e paga 1.000. Aí você pega e fala assim, vou vender o carro. Ah, mas você não tá muito dependente da venda do carro? É lógico que você tá gastando metade do que você ganha com isso. Então é isso, cara, é lógico que o governo tá dependendo da reforma e tá certo, tem que focar todas as suas forças na reforma da Previdência, porque se gasta mais com Previdência do que qualquer outra coisa aqui no Brasil. E o Paulo Guedes deu um alerta muito importante. Se desidratar muito a proposta, vai ser uma reforma, né, a la Temer. Quer dizer, vai ser uma reforma que não vai ser boa para o Brasil, vai ser boa só para o governo. Ela vai consertar ali, vai deixar o governo em pé, mas não vai ser boa para o Brasil. Então, é como se você tivesse uma goteira e trocasse o balde por um balde maior. Isso é uma coisa que eu digo pro Bolsonaro. Bolsonaro, não desidrate a proposta, cara. Não seja um cara que vai fazer uma proposta só para o seu governo. De acordo com as diretrizes que o seu ministro da Economia está dando, você está no caminho certo. Vai fazer uma reforma boa para o Brasil. Tem um momento histórico, um momento onde realmente a gente consegue passar uma reforma boa para o Brasil de capitalização. Então, vamos aproveitar esse momento, cara. Vamos resolver o problema do Brasil, tá? E aí, no minuto 31, quase 32 minutos de entrevista, eu acho que foi o pior momento ali da Globo News, porque eles começaram a mostrar um vídeo ali, primeiro mostraram o vídeo do Paulo Guedes almoçando com o Davi Alcolumbre, etc, que pra mim não tem problema nenhum, e depois mostrou ali um vídeo de fila de desempregados, e o Paulo Guedes, assim, destruiu, ele foi muito bem. Ele falou, cara, o que vocês estão mostrando aí, sinto muito, é o comercial do PT, né? Foi tudo que o PT fez, agora vamos ver o que a gente vai fazer pra frente pra consertar isso daí, né? Ele mandou muito bem, e ele falou uma coisa muito corajosa, ele falou, cara, porque falou assim, qual é o recado que você dá pro jovem hoje desempregado? E ele falou uma coisa muito séria, ele falou o seguinte, cara, você é jovem, está desempregado, então fale pro seu pai para ele ser responsável, para ele ser um cara a favor da reforma da Previdência, porque a Previdência como é hoje, você paga o pior imposto do mundo, que é o imposto sobre trabalho. Você desincentiva o cara a trabalhar na formalidade. E é verdade mesmo, cara. Ele até falou uma realidade. Falou, cara, o que tem desempregado aí não é nada comparado com a soma de outras pessoas que estão trabalhando na informalidade também, que ali não contribui nada para a Previdência e cria um caos ainda maior. Então, Paulo Guedes foi muito corajoso nessa parte. Já que eu critiquei a Globo News, agora eu vou elogiar. No minuto 40, a Miriam Leitão fez a pergunta mais inteligente de toda a entrevista e para mim foi o ponto baixo ali do Paulo Guedes. Ela falou o seguinte, qual a diferença desse imposto que vocês estão querendo fazer ali, que aí saindo um pouco da reforma da Previdência, falando da reforma tributária, esse imposto sobre pagamentos e da CPMF. Para quem não lembra, a CPMF, eu já fiz um vídeo, foi um dos meus primeiros vídeos no canal, antes do meu canal crescer, vou deixar até aqui no izinho. A CPMF é basicamente o imposto sobre movimentação financeira, um imposto ridículo, um imposto, assiste esse vídeo, tem várias críticas a esse imposto, e eles estão querendo fazer uma simplificação tributária, e eles deixaram ali a bomba na mão do Paulo Guedes. Paulo Guedes, qual que é a diferença para a CPMF? Eu achei que o Paulo Guedes não soube explicar muito bem. Uma, porque realmente não deixaram. A Miriam então ficava interrompendo ele, com vontade ali de colocar ele numa contradição, etc. E segundo, porque realmente é um assunto muito complicado. Mas eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer. Basicamente, tinha aquela proposta do IVA, lembra do Alckmin? O IVA é tudo num IVA só. Ele falou, não, o IVA ia ficar muito alto, ia ficar um imposto em torno de 35%. E você tem diversas bases ali de arrecadação. Por exemplo, você pegar o imposto de renda, você pegar o IPI, se você pegar o ICMS, a fonte da tributação são diferentes. Uma é o lucro, a outra é o transporte, a outra é a produção industrial. Então, eles estão sugerindo fazer uma com base em pagamentos, que é justamente onde incluiria até setores como Netflix e Amazon, que são empresas estrangeiras que vendem aqui no Brasil, sobre pagamentos, o que seria uma diferenciação ali de movimentação financeira. E aí tem aí algumas coisas assim, algumas distorções que ainda não estão claras. Por exemplo, quer dizer, se eu sacar um dinheiro na boca do caixa, vai ser tributado? Ah, não vai, então eu posso sacar e pagar alguém. Ah, não vai, então peraí, então não é só sobre pagamento, é sobre movimentação financeira também. Então, achei que ficou um pouco nebuloso isso, é o ponto baixo da entrevista, é o ponto baixo ali
do Paulo Guedes, eu acho que ainda cabe muito esclarecimento sobre isso, porque realmente a última coisa que o Brasil precisa é mais imposto, principalmente sobre movimentação financeira. No minuto 50, perguntaram para ele o que ele achava ali da má imagem do Brasil no exterior, e ele também respondeu muito bem. Ele falou, cara, quem passou a imagem do Brasil pro exterior, basicamente foi quem perdeu a eleição. Então, o pessoal do PT, você pega o Jean Willis, você pega a própria Dilma viajando, inclusive com dinheiro nosso, saindo por aí falando que a nossa democracia sofreu um golpe, que o Brasil está em risco, isso e aquilo, e na verdade nada disso é verdade. Ele falou, ele simplificou muito bem. Ele falou, cara, você tem ali 30 anos de regime militar, depois, naturalmente, você tem 30 anos ali de um governo centro-esquerda, você tem ali inflação pra caramba, desemprego, roubalheira, etc. É natural que se mude o pêndulo, e agora quem ganhou foi um governo de centro-direita, um governo conservador-liberal, e é isso que aconteceu, basicamente é isso. E ele falou, a gente quer fazer privatização, a gente quer fazer reforma tributária, a gente quer ter austeridade fiscal, isso são boas coisas. E, assim, realmente é isso, cara. Você pega o pessoal da esquerda saindo, falando que o Brasil tá um caos, que, meu Deus do céu, é golpe, é golpe, é golpe. E você tem o governo atual falando, não, cara, nós simplesmente somos conservadores liberais, queremos privatizar e fazer coisas interessantes para o Brasil. E ele deu um dado muito interessante, que a gente costuma falar mesmo. Tem muita gente querendo investir no Brasil, porque a economia, é verdade mesmo, a economia mundial tá arrefecendo, né? Tá tirando meio que o pé do acelerador. E o Brasil, cara, é um mercado em potencial que não está sendo explorado. E a gente pode dar uma sinalização positiva para o mercado financeiro internacional, justamente se a gente tiver ali austeridade fiscal e respeito com o dinheiro público, beleza? Depois, a 1 hora, a Mirella então falou o seguinte, olha, voltou naquele assunto lá do diesel. Você não achou uma afronta, né, o Bolsonaro fazer aquilo lá de mexer no diesel, tal, e você nem recebeu uma ligação, você ficar sabendo disso pela imprensa? E aí o Paulo Guedes, eu senti que ele sabonetou, mas mandou bem, tá no papel dele, falou, olha, cara, eu acho que o presidente é legítimo que ele fique preocupado ali com as consequências políticas da política de preços da Petrobras, passou um paninho ali, mas novamente reforçou aquilo que eu falei no meu vídeo, de que o Bolsonaro errou sim, mas que no final das contas eu acho que o governo acabou se acertando, pelo menos é o sinal que eles estão dando, no final das contas ele errou, mas está acertando em deixar a autonomia de preços da Petrobras em paz. A 1h07, para mim, esse foi o momento alto da entrevista, que foi quando o Paulo Guedes começou a falar, olha, tem estatal que a gente quer privatizar que vocês nem imaginam, a gente já, meu Deus, que maravilha, que coisa linda. E ele falou, inclusive a Petrobras, o presidente levantou a sobrancelha. Caramba, cara, é um sonho isso, que coisa maravilhosa, o que está acontecendo? Ele falou, olha, eu recebi um WhatsApp do próprio presidente, colocando as bandeirinhas dos países, e ele falou, acho que está muito claro, não só o presidente, mas para as pessoas, está começando a clarear. Porque assim, no nosso país a gente tem 5 bancos, 6 empreiteiras, 1 petroleira, algumas poucas distribuidoras de gás e 200 milhões de patos. Então, cara, é maravilhoso isso. Tomara que as pessoas estejam indo nesse sentido de entender, cara, que a gente não pode ter meia dúzia de banco, meia dúzia de empreiteira no Brasil, num país de mais de 200 milhões de pessoas, cara. A gente precisa ter livre concorrência, a gente precisa abrir o mercado, a gente precisa que mais players venham para que a gente tenha a concorrencialização de todos os setores, consequentemente a melhoria na qualidade dos preços de tudo. Então, cara, vamos privatizar a Petrobras. Cara, assim, eu fico imaginando se no primeiro governo de Bolsonaro, no primeiro ano de governo do Bolsonaro, a gente consiga passar a bendita reforma da Previdência, se isso não seria assim, um plano possível para esse mandato, realmente privatizar algumas estatais estratégicas, né? Não, nada a ver, cara. Vamos realmente privatizar, tomara que isso aconteça, vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer. 1 minuto e 13, eu achei que a Mirella então de novo quis se atropelar, quis ali falar, olha, você fala... está intervindo no censo, porque não sabe o censo, é aquela pesquisa que mostra se a população está crescendo, se está enriquecendo, quantos televisores você tem em casa, quantos filhos você tem, e não sei o que lá. E ele falou, cara, não tem intervenção nenhuma, na verdade é o contrário, o pessoal do censo veio, me pediu um orçamento, falou, eu não tenho esse orçamento, é menor, faz aí o que você quiser, se vira, né? Até uma pessoa, eu acho que até de maneira irônica tentou falar, vende prédio, né? E ele falou, inclusive vender prédio, se quiser vender prédio, venda, faça o que tiver que fazer, eu não vou intervir. E a Mirella então falou, não, existem várias formas de intervenção, isso é intervenção. Ele falou, não, e não é, realmente não é. Você dá o dinheiro e fala, eu não tenho esse dinheiro, tenho esse, não tenho X, tenho Y, faça o que tem que fazer. Isso é justamente não intervir. Intervir é você chegar pro cara e falar assim, vem cá, quanto você precisa de dinheiro? Não, então deixa eu intervir aqui, deixa eu pôr mais dinheiro aqui, deixa eu ver o que vai fazer. Isso sim seria intervenção. E uma coisa que ele falou, que é uma coisa que eu também não sabia, é que o censo de outros países tem poucas perguntas e o do nosso país tem 360 perguntas. E ele falou, cara, diminui isso aí, se for o caso. E realmente
tem que ser feito. A gente tem que ficar mais parecido com países desenvolvidos. Talvez o censo não precise realmente de 360 perguntas, né? Ele até deu um exemplo maravilhoso, ele falou, cara, você pegar o Ibope ali, ou uma empresa privada, e aí não está sendo contratado para tantas perguntas, o que ele vai fazer? Ele vai encolher, então tem que fazer isso, faça. E achei muito boa a resposta dele, e no final o Paulo Guedes, para mim, ele falou uma coisa que foi maravilhosa, que para mim, assim, cara, mostra como ele é um homem sábio, como a gente tem muito que aprender. Ele falou, olha, cara, na época ali que teve briga de economista e correntes majoritárias de um pensamento e de outro, etc., eu andei sozinho, fui independente e eu, pessoalmente, tento traçar o mesmo caminho. Eu, Arthur, tento traçar o mesmo caminho, não, lógico, como economista, mas como ali um comunicador ou uma pessoa politicamente ativa. E ele falou uma coisa que é maravilhosa, ele falou o seguinte, andar sozinho é mais difícil, tá? Mas é mais gratificante. Porque quando você anda em bando, quando você está sempre ali jogando pra galera, no senso comum, ali, etc., você sempre tratora os seus inimigos. Alguém vem com pensamento diferente, vem aquele bando tal. E é uma coisa que eu tenho que fazer aqui, eu falo isso sempre, cara. Se eu ficasse jogando pra galera, se eu ficasse assim, só fazendo vídeo que eu não vou tomar rage, só tomar like, etc., e vai no inimigo e destrói o inimigo, não sei o que lá, cara, isso é coisa fácil a ser feita. A coisa difícil é justamente você ser independente, ter uma opinião que às vezes vai desagradar a maioria das pessoas, mas você vai simplesmente, com o tempo, mostrar que você está coerente com aquilo que você pensa. E é isso que eu tento fazer aqui. Então, cara, parabéns pelo Paulo Guedes ter ido na entrevista, ter feito uma performance tão boa. Eu acho que o Paulo Guedes ali foi o maior acerto do Bolsonaro. Eu espero realmente que essa equipe econômica consiga fazer o seu bom trabalho com a ajuda ali dos parlamentares verdadeiramente liberais, que são os parlamentares do Partido Novo, é o Kim Kataguiri, é o pessoal que está ali defendendo a reforma desde muito antes do governo ser um governo de direita. E eu realmente espero que a gente consiga não só aprovar a reforma da Previdência, mas também fazer todas as privatizações que o Paulo Guedes previu, beleza? Um abraço, vamos questionar tudo.